Bom, então estamos aqui no 49º encontro do grupo de leitura O Capital, livro 3, Sociedade e Economia Política. Vamos lá, capítulo 23, Juros e lucro do empresário. Os juros, como vimos nos 2 capítulos anteriores, são originalmente e, na realidade, continuam a ser apenas uma parte do lucro, isto é, do mais valor que o capitalista ativo, industrial, comerciante, que não investe capital próprio, mas capital emprestado, precisa pagar ao proprietário e prestamista desse capital. Se ele só emprega capital próprio, não se efetua tal repartição do lucro, que pertence inteiramente a ele. Com efeito, quando os proprietários do capital o empregam por si mesmos no processo de reprodução, eles não concorrem para a determinação da taxa de juros. E nisso já se revela como a categoria dos juros, travessão, impossível sem a determinação de uma taxa, é em si mesma alheia ao movimento do capital industrial. E uma citação, Tuck, a, a taxa de juros pode ser definida como aquela soma proporcional que o prestamista deve receber e que o prestatário deve pagar pelo uso de certa quantidade de capital monetário durante um ano ou um período mais longo ou mais curto. Quando o proprietário do capital o emprega ativamente na reprodução, ele não conta entre aqueles capitalistas cuja proporção em relação ao número de prestatários determina a taxa de juros. Nota da tradução aqui do texto de Tuck, História dos Preços, de 1793 a 1837. É a separação dos capitalistas em capitalistas monetários e capitalistas industriais que, na realidade, converte uma parte do lucro em juros e cria, em geral, a categoria dos juros. E a taxa de juros nasce exclusivamente da concorrência entre esses dois tipos de capitalistas. Enquanto o capital funciona dentro do processo de reprodução, mesmo pressupondo-se que ele pertença ao mesmo capitalista industrial, sem que este tenha de devolvê-lo a nenhum prestamista, o capitalista industrial não dispõe, como agente privado, desse capital mesmo, mas apenas do lucro que ele pode investir como renda. Enquanto o seu capital funciona como capital, ele pertence ao processo de reprodução, encontra-se imobilizado neste último. O capitalista é, com efeito, seu proprietário, mas essa sua condição não lhe permite dispor desse capital de outro modo, enquanto o emprega como capital para exploração de trabalho. O mesmo ocorre com o capitalista monetário. Enquanto seu capital está emprestado e, portanto, atua como capital monetário, ele lhe rende juros, uma parte do lucro, mas o capitalista não pode dispor dessa parte. Isso se vê perfeitamente quando, tendo emprestado dinheiro, digamos, por um ou vários anos, ele obtém os juros em certos prazos, mas sem que o capital lhe seja restituído. No entanto, mesmo a devolução deste último é aqui absolutamente indiferente. Quando o prestamista o recebe de volta, ele tem de emprestá-lo novamente, por todo o tempo em que o capital deve funcionar, nesse caso, como capital monetário. Enquanto se encontra em suas mãos, ele não rende juros nem funciona como capital. Enquanto rende juros e funciona como capital, ele não se encontra em suas mãos. Disso deriva a possibilidade de emprestar capital por tempo indeterminado. As seguintes observações de Tuck contra Bosanquet são, por isso, completamente falsas. Ele cita Bosanquet, aqui o texto metálico, papel e moeda creditícia.
Se a taxa de juros, entre aspas, se a taxa de juros fosse rebaixada a 1%, o capital emprestado se encontraria quase no mesmo plano do capital próprio. Tuck comenta essa afirmação com a seguinte anotação marginal: dizer que um capital emprestado a essa taxa de juros ou a uma taxa de juros ainda mais baixa deve ser considerado situado quase no mesmo plano que um capital próprio é uma afirmação tão incomum que não mereceria ser examinada seriamente se não procedesse de um escritor tão inteligente e tão versado em alguns pontos singulares do tema. Por acaso, perdeu ele de vista ou considera pouco importante o fato de que seu pressuposto implica a condição do reembolso do capital? Aqui o Tuck. Fossem. Oi. Pô, cara, só um segundinho, só ia pedir pra gente comentar só um negocinho que, na verdade, estava no final do último parágrafo, antes de tu ler essa citação, desse parágrafo anterior a essa citação, tem um parágrafo bem curtinho ali, que no nesse parágrafo ele fala assim, que a taxa de juros, que na verdade é uma coisa, é esse parágrafo pequenininho aí, né, começa com essa separação dos capitalistas e tal. Quando ele define a taxa de juros aí, me pareceu que é uma definição diferente, não é que está em contradição, mas é diferente do que vinha falando no capítulo anterior, né, que a taxa de juros seria, digamos, resultante da oferta e demanda de capital emprestável, lá que eles chamam, né, de capital passível de ser emprestado. Aqui ele está falando que a taxa de juros nasce da concorrência entre o que ele vai chamar depois de empresário e o prestamista, né? Eu acho que não está em contradição com o que ele está falando antes, ali, porque no fundo essa concorrência pode ser entendida, digamos assim, como essa relação de oferta e demanda de capital de empréstimo, digamos assim, mas sabe, um deslocamento da definição, assim, sabe? Eu só queria, antes da gente continuar, acho que vale a pena ressaltar isso aí, que é um pouco diferente do que ele vinha falando antes, assim, só. Eu entendo que não é necessariamente uma contradição, mas é um outro aspecto, né? Porque você separa os capitalistas entre aqueles capitalistas monetários e os industriais. Os capitalistas monetários são os que emprestam dinheiro, ou seja, atuam do lado da oferta. Os capitalistas industriais que demandam esse capital para ser investido na produção do lado da demanda, né? Então, ao mesmo tempo que ele está falando de uma certa forma oferta e demanda, nas outra colocação, que acaba tendo uma conotação talvez um pouco mais neutra, aqui ele está falando, olha, que eles estão concorrendo pelo mesmo butim, né, que é a mais-valia. Eles estão brigando por essa distribuição dessa massa de lucro aí social. Ok? Se tiver mais, vou continuar a leitura aqui, então. Ok. Fossem os juros igual a zero, o capitalista industrial que toma capital emprestado não se diferenciaria em nada daquele que trabalha com capital próprio. Ambos embolsariam o mesmo lucro médio e o capital, seja emprestado, seja próprio, só funciona como tal quando produz lucro. A condição da restituição do capital não alteraria os termos do problema. Quanto mais a taxa de juros se aproxima de zero, caindo, por exemplo, até 1%, mais o capital emprestado se aproxima do capital próprio. O capital monetário, enquanto existe como tal, tem de ser sempre emprestado de novo, a uma taxa de juros vigente no mercado, digamos de 1%, e sempre a mesma classe dos capitalistas industriais e comerciais. Enquanto estes funcionam como capitalistas, a diferença entre os que trabalham com capital emprestado e os que fazem com capital próprio consiste apenas no fato de que os primeiros pagam juros e os segundos não.
Isto é, que os primeiros embolsam o lucro integral L e os segundos apenas o L menos J, o lucro menos os juros. Quanto mais J se aproxima de zero, mais L menos J tende a ser igual a L, ou seja, mais os dois capitais se aproximam. O primeiro tem de restituir o capital e tomá-lo novamente emprestado. O segundo, por todo o tempo em que funcione seu capital, tem de investi-lo sempre de novo no processo de produção, sem poder dispor dele à margem desse processo. A única diferença que ainda resta é o fato evidente de que o primeiro é proprietário de seu capital e o segundo não. A questão que agora se coloca é a seguinte: como explicar que essa divisão puramente quantitativa do lucro em lucro líquido e juros se transforme numa divisão qualitativa? Em outras palavras, como explicar que também o capitalista que emprega capital próprio e não capital emprestado inclua uma parte de seu lucro na categoria especial dos juros e, como tal, a calcule separadamente? E que, portanto, todo capital, emprestado ou não, distinga-se conforme seja portador de juros ou renda um lucro líquido. Compreende-se que nem toda divisão quantitativa fortuita do lucro converte-se, desse modo, numa divisão qualitativa. Suponhamos, por exemplo, que alguns capitalistas industriais se associem para explorar um negócio, distribuindo entre si os lucros de acordo com normas juridicamente estabelecidas. E suponhamos que outros explorem seus respectivos negócios separadamente, sem se associar a ninguém. Esses não calculam seus lucros separando-os em duas categorias: uma parte como lucro individual e outra como lucro da empresa para os sócios inexistentes. Neste caso, a divisão quantitativa não se converte em qualitativa. Isso só ocorre quando o proprietário consiste casualmente em diversas pessoas jurídicas, mas não quando essa circunstância não se apresenta. Para responder à pergunta, temos de nos deter um pouco mais no verdadeiro ponto de partida da formação dos juros, isto é, temos de partir do pressuposto de que o capitalista monetário e o capitalista produtivo confrontam-se realmente, não só como pessoas distintas no âmbito jurídico, mas como personagens que representam papéis diferentes no processo de reprodução, ou em cujas mãos o mesmo capital percorre de fato um movimento duplo e completamente distinto. Um deles apenas empresta o capital, enquanto o outro investe produtivamente. Para o capitalista produtivo que investe capital emprestado, o lucro bruto se divide em duas partes: os juros que ele precisa pagar ao prestamista e o excedente sobre os juros, que forma a sua própria participação no lucro. Dada a taxa geral de lucro, essa participação se encontra determinada pela taxa de juros. Dada a taxa de juros, ela se encontra determinada pela taxa geral de lucro. Além disso, por mais que o lucro bruto, a grandeza efetiva do valor do lucro total, possa diferir do lucro médio em cada caso, a parte que pertence ao capitalista ativo encontra-se determinada pelos juros, já que estes estão fixados pela taxa de juros geral, entre parênteses, abstraindo de estipulações jurídicas particulares. E pressupostos como recebidos de antemão, antes de iniciar-se o processo de produção e, portanto, antes que obtenha seu resultado, o lucro bruto. Vimos que o produto verdadeiramente específico do capital é o mais-valor, que, de maneira mais concreta, é o lucro. Para o capitalista que trabalha com capital emprestado, esse produto não é o lucro, mas o lucro menos os juros, isto é, parte do lucro que resta para eles após o pagamento dos juros. Essa parte do lucro, portanto, aparece para ele necessariamente como produto de um capital, pelo tempo em que este funciona, e é para ele, de fato, produto de um capital, pois o capitalista só representa o capital como capital em funcionamento.
Ele é a personificação do capital na medida em que este funciona. E este só funciona enquanto é investido na indústria ou no comércio para obter um lucro. Ou seja, enquanto com ele e por meio de quem o emprega, realizam-se as operações necessárias a cada ramo do negócio. Diferentemente, diferentemente dos juros que o capitalista tem de pagar ao prestamista a partir do lucro bruto, a parte restante do lucro que cabe ao capitalista assume necessariamente a forma do lucro industrial ou comercial, ou, para designá-lo com uma expressão alemã que engloba ambos, a forma do ganho empresarial. Se o lucro bruto equivale ao lucro médio, a grandeza desse ganho empresarial se determina exclusivamente pela taxa de juros. Se o lucro bruto difere do lucro médio, a diferença entre ambos, entre parênteses, depois de descontados os juros em ambos os casos, se determina por todas as circunstâncias acidentais que provocam um desvio temporário, seja da taxa de lucro no ramo particular da produção em relação à taxa geral de lucro, seja do lucro obtido por um capitalista isolado em determinada esfera em relação ao lucro médio dessa esfera particular. Ora, vimos que a taxa de lucro dentro do mesmo processo de produção não depende somente do mais-valor, mas de muitas outras circunstâncias, dos preços de compra, dos meios de produção, de métodos mais produtivos que a média, da economia do capital constante, etc. Saber se e em que medida o capitalista compra ou vende acima ou abaixo do preço de produção e, assim, apropria uma porção maior ou menor do mais valor total no processo de circulação é algo que depende não só do preço de produção, mas de circunstâncias particulares e, em cada transação, do maior ou menor grau de astúcia e engenho do capitalista. De todo modo, no entanto, a divisão quantitativa do lucro bruto se converte aqui numa divisão qualitativa, e isso tanto mais quanto a própria divisão quantitativa depende daquilo que deve ser dividido, da maneira como o capitalista ativo emprega o capital e do lucro bruto que lhe rende como capital em funcionamento, isto é, graças às suas funções como capitalista ativo. O capitalista ativo aqui é pressuposto como não proprietário do capital. A propriedade de capital aparece para ele representada pelo prestamista, capitalista monetário. Por conseguinte, os juros que ele paga a este último aparecem como a parte do lucro bruto reservada à propriedade do capital como tal. Em oposição a isso, a parte do lucro que compete ao capitalista ativo aparece agora como ganho empresarial, derivado exclusivamente das operações ou das funções que ele realiza no processo de produção, de reprodução com esse capital, e, especialmente, portanto, das funções que ele efetua como empresário na indústria ou no comércio. Para ele, pois, os juros aparecem como mero fruto da propriedade do capital em si mesmo, abstraído do processo de reprodução do capital, na medida em que este não trabalha, não funciona, ao passo que o lucro do empresário aparece para ele, ao contrário, como fruto exclusivo do movimento e da atuação do capital, uma atuação que se lhe apresenta agora como sua própria atividade, em oposição à inatividade, à não participação do capitalista monetário no processo de produção. Essa separação qualitativa entre as duas partes do lucro bruto, que faz com que os juros sejam fruto do capital em si mesmo, da propriedade do capital, sem levar em conta o processo de produção, e o ganho empresarial seja fruto do capital atuante, do capital que atua dentro do processo de produção e, portanto,
do papel ativo que o aplicador do capital desempenha no processo de reprodução, essa separação qualitativa não constitui de modo nenhum um entendimento puramente subjetivo do capitalista monetário, de um lado, e do capitalista industrial, do outro. Ela está fundada num fato objetivo, uma vez que os juros fluem para o capitalista monetário, o prestamista, que é mero proprietário do capital, e que, portanto, apenas representa a propriedade do capital diante do processo de produção e fora deste processo, ao passo que o ganho empresarial flui para o capitalista ativo, que é não proprietário do capital. Tem esse trechinho aqui um pouco pesado. Alguém tem algum comentário? Acho que vale a pena recapitular. Eu faria só um resumo, né? Basicamente, o que implica essa separação qualitativa, né? Então, o capital monetário, como na prática, ele tem esse fluxo relativo ao lucro dos juros, e que, de uma certa forma, parece que, assim, lhe é dado, né? Ele entende isso como um fato da realidade. Olha, eu empresto, eu espero uma taxa de retorno. Então, nesse sistema onde existe o capital monetário, o capital por empréstimo, qualquer capital monetário, ele é atribuído uma taxa de retorno, que é a taxa de juros. Então, ele já tem direito, vamos dizer assim, a essa taxa de juros, né, uma parcela do lucro. O que o capitalista ativo industrial tem direito a si mesmo seria o que ele consegue gerar, pegando esse valor emprestado, colocando este capital em reprodução, além dessa taxa de lucro, né? Além dessa taxa de juros. Ou seja, exemplo, se o capitalista monetário coloca 100 de capital na mão do capitalista industrial e exige 10%, ele, ele espera receber esses 10%, independente do bom uso ou não do que faz o capitalista industrial. Se o capitalista industrial consegue lucrar 20% pela sua eficiência, dos questões N, né, que a gente estudou aí ao longo dos livros, que faz essa taxa de lucratividade, seja ela acima ou abaixo da lucratividade média, seja ela 20%, esses 10 que ele ganha é simplesmente por essa atividade empresarial que ele está chamando aqui, ou seja, colocar o capital no circuito de reprodução social. Faz sentido? Me enrolei? Como é que vocês veem isso? Eu acho que faz sentido, eu também entendi por aí. Eu só acrescentaria uma coisa que acho que tu tocou ali um pouquinho antes quando ele, nesse mesmo grande parágrafo aí, mas um trechinho um pouquinho acima de quando ele está tentando diferenciar, né, fazer essa diferenciação qualitativa de uma diferença quantitativa. Me chamou a atenção, te confesso que eu não, né, apesar de ter estudado já isso aqui, não lembrava exatamente dessa afirmação dele. Quando ele fala ali assim que quando esse capital está se apropriando, na verdade, de um lucro médio, né, vamos supor que ele tenha mais ou menos o comportamento de um capital de produtividade média e ele se apropriaria de um lucro médio, né? Na aparência das coisas, se é um capital que está funcionando com um capital de empréstimo, parece que, na verdade, o lucro que ele está se apropriando depende exclusivamente da taxa de juros, né? Porque aí ele se apropriaria de um lucro médio, mas ele tem que só descontar, na verdade, aquela taxa de juros, ou juros, na verdade, né? Que ele vai pagar para o prestamista. Se esse capital tem uma produtividade maior que a produtividade média, e, portanto, se apropriando de uma taxa de lucro, de um montante de lucro, né, maior, ou
ou se for o contrário, né, estiver se apropriando de um montante de lucro menor, aí é que parece, assim, eu achei interessante o Markson falar, assim, parece que além de estar determinado pela taxa de juros, né, pelo juro que ele tem que pagar lá para o prestamista, aí parece que as questões conjunturais ali do ramo também fazem diferença para entender a lucratividade daquele capital. Assim, isso tudo na aparência das coisas, né? Porque o Marx está querendo dizer que, assim, essa divisão qualitativa aí tem outro fundamento que acho que tu explicou bem aí, cara, mas acho que só na aparência das coisas isso é importante, assim, porque me parece que conversa com coisas até contemporâneas agora, isso. Assim, que se o capital está funcionando de maneira normal, uma produtividade média, que seria um lucro médio, parece que ele é só determinado pela taxa de juros. Mas se ele tem algum comportamento anormal, aí aparecem as circunstâncias do ramo lá determinando alguma coisa também. Assim. Me pareceu interessante, assim, só ressaltar isso também, além do que tu falou. Então. Eu tive uma dúvida, né? Como pressuposto, a mobilidade de capitais para as taxas maiores de lucro e também sobre o equilíbrio do o lucro médio, né? O lucro médio é calculado líquido da taxa de juro ou com a taxa de juros? Por exemplo, um sujeito tem um capital próprio e tem uma taxa de lucro de 20%. O sujeito que não tem um capital próprio, ele tem também 20%, mas o lucro dele, por exemplo, líquido, é 15%. Vamos supor que pagou 5%. No cômputo geral, admitindo a mobilidade admitindo a equalização, qual é o lucro médio? 20 ou 15? O outro ponto é que parece que a legislação, isso a Raquel deve saber, parece que existe um cálculo de juros sobre o capital próprio que é deduzido do imposto de renda como despesa. Né? Então, isso aí faz com que você, mesmo que você tenha capital próprio, você possa deduzir do cálculo do seu imposto de renda o juro sobre aquele capital próprio. Né? E o fulano que não tem o capital próprio deduz o juro como despesa normalmente. Então a dúvida é a seguinte: qual é o lucro médio? É o lucro médio líquido da taxa de juro ou não? Olha, vou tentar dar uma resposta que eu queria ouvir as outras pessoas também, mas eu acho que eu tenho a impressão que para o Marx, assim, primeiro que tem o que ele está chamando de lucro bruto aqui, me parece que já é o lucro médio. É desse lucro médio que se deduz, digamos assim, o que é devido, digamos, ao prestamista. Eu tenho a impressão que os juros é uma dedução depois da apropriação do lucro médio. Não é, o lucro médio não é resultante da dedução dos juros. Mas é a impressão que eu tenho aqui. Não sei se os colegas acharem que é outra coisa, mas eu acho que tem um lucro médio, a apropriação do lucro médio, é desse lucro médio que uma parte. Tanto que, assim, no capítulo, acho que no 21, lá, o Marx vai dizer, né? O que o prestamista está emprestando, qual é o valor de uso que ele está emprestando quando ele empresta capital? Está emprestando a possibilidade do empresário se apropriar do lucro médio, né? Então, me parece que o Marx está pensando assim, bom, esse capitalista ativo, aqui, que ele vai chamar de vários nomes, né? Empresário, capitalista ativo, etc., ele se apropria do lucro médio e uma parte desse lucro médio tem que se converter em pagamento de juros, né? Independentemente se é aquele juros sobre capital próprio lá que aparece no DVA e tudo mais, ou juros de capital de terceiros mesmo, né? Eu iria por aí. Eu concordo com a Raquel. Basicamente, a taxa de lucro médio é aquela que é calculada considerando-se o total da mais-valia gerada, né, nesse sistema econômico. E, vamos dizer assim, pensando no agregado, né, no conjunto de todos os capitais, você tem o lucro médio,
e os juros é, vamos dizer assim, a determinação dos juros que vai determinar no agregado qual que é a distribuição entre o lucro propriamente empresarial ou industrial e o lucro do capitalista, o quanto que o lucro do capitalista monetário, né, que é os juros, ou dizendo de outra forma, quanto que dá mais-valia o capitalista industrial se apropria, quanto dá mais-valia o capitalista monetário se apropria. Então, eu entendo que a taxa de lucro médio é essa. E, no fundo, a questão dos juros do capital próprio, que é uma coisa que só tem no Brasil, assim, dessa forma, basicamente é para você criar uma certa tributação especial para o capitalista. Basicamente, você considera que o dinheiro que o capitalista investiu na empresa, e existem algumas regras, mas abstraindo disso, o dinheiro que foi investido na empresa não foi um investimento do capitalismo, você considera como se fosse um empréstimo, você considera uma taxa de juros e como se o capitalista pagasse juros a si mesmo. E por que que se cria isso? Porque isso reduz o lucro líquido, né? Que isso que é a base do imposto. Então, por exemplo, na contabilidade, né, você tem o lucro líquido e você calcula o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, sobre esse número final. E quando você coloca o juros sobre capital próprio, você diminui vamos dizer assim, esse montante tributável. E daí tem um benefício tributário para o capitalista, né? Essa foi a jogada. Porque, vamos dizer assim, se o capitalista ele toma dinheiro emprestado no banco mesmo, ele pode deduzir esses juros da base tributável. Só que, enfim, tem uma série de questionamentos sobre a legitimidade aí desse instrumento, né? E, Fernando, mas só para entender, tu tinha uma outra compreensão daquela coisa ali da relação entre lucro médio e juros? Ou era só uma questão mesmo? Assim? Não, é mais uma curiosidade, porque o que atrai um capital para um determinado setor é a taxa média de lucro. Mas qual lucro? O lucro bruto ou lucro líquido? Né? Porque tem um ponto importante, é que os capitalistas vivem endividados, né? Fundamentalmente vivem endividados. Um outro ponto que é interessante é o subsídio que o governo dá, especialmente para a atividade agrícola, né? Então, subsídio do juro, aí que esse pessoal pega dinheiro e para fazer outras coisas. Não, não. Então, não é só por causa disso, não é só para... Porque, na verdade, a regra geral, tudo que a gente aprendeu em administração, etc., é que você sempre tem que pegar o dinheiro de terceiro, né? Você sempre está com o dinheiro endividado, você tem que fazer dívida, né? Quer dizer que o seu negócio tem que superar o custo, a taxa de juros, né? Essa é a regra, né? Bom, era isso, só uma curiosidade. Bom, continuamos aqui a leitura. A divisão meramente quantitativa do lucro bruto entre duas pessoas que possuem títulos distintos sobre o mesmo capital e, portanto, sobre o lucro engendrado por ele,
converte-se assim numa divisão qualitativa tanto para o capitalista industrial, que trabalha com capital emprestado, como para o capitalista monetário, que não investe diretamente seu capital. Uma parte do lucro se apresenta agora como fruto que, como tal, pertence ao capital na qualidade de juros. A outra parte se apresenta como fruto específico do capital numa forma oposta, isto é, como ganho empresarial. Uma aparece como simples fruto da propriedade do capital, a outra como fruto da mera operação com o capital, como fruto do capital em relação ou das funções que o capitalista ativo desempenha. Essa ossificação e essa autonomização das duas partes do lucro bruto, uma em relação à outra, como se elas emanassem de duas fontes essencialmente distintas, tem agora de fixar-se para toda a classe capitalista e para o capital inteiro. De fato, independentemente de o capital empregado pelo capitalista ativo ser emprestado ou não, e de o capital pertencente ao capitalista monetário ser empregado por ele mesmo ou não, o lucro de todo o capital, inclusive o lucro médio estabelecido pela compensação dos capitais entre si, divide-se, ou melhor, é separado em duas partes qualitativamente diferentes, autônomas entre si, independentes uma em relação à outra. Dois pontos. Os juros e o ganho empresarial, ambos determinados por leis especiais. Tanto o capitalista que trabalha com capital próprio, quanto o que trabalha com capital emprestado, dividem seu lucro bruto nos juros que lhe correspondem como proprietário do capital, como seu próprio prestamista, e no ganho empresarial que lhe corresponde como capitalista ativo, como capitalista no desempenho de sua função. Para essa divisão, como divisão qualitativa, é indiferente se o capitalista tem realmente de repartir seu lucro bruto com outro ou não. O empregador do capital, ainda que trabalhe com capital próprio, desdobra-se em dois personagens: o simples proprietário do capital e o empregador do capital. Seu próprio capital, com relação aos tipos de lucro que ele gera, decompõe-se em propriedade do capital, capital fora do processo de produção, que rende juros por si só, e capital dentro do processo de produção, que, como capital em ação, gera o ganho empresarial. Os juros se consolidam, pois, de modo tal que já não se apresentam como uma divisão do lucro indiferente à produção, divisão que só se dá ocasionalmente enquanto o industrial trabalha como capital alheio. Mesmo que trabalhe com capital próprio, seu lucro se divide em juros e ganho empresarial. Com isso, a divisão puramente quantitativa se converte em divisão qualitativa. Ela ocorre independentemente da circunstância fortuita de um industrial ser proprietário ou não proprietário de seu capital. Não se trata simplesmente de alíquotas do lucro distribuído entre diversas pessoas, mas de duas categorias distintas de lucro, que se encontram numa relação distinta com o capital e, portanto, numa relação com diferentes determinidades de capital. Ora, é muito simples descobrir as razões pelas quais, tão logo essa divisão do lucro bruto em juros e ganho empresarial se converte numa divisão qualitativa, ela assume esse caráter para o capital total e para a classe capitalista em seu conjunto. Em primeiro lugar, isso já deriva da circunstância meramente empírica de que a maioria dos capitalistas industriais, ainda que em proporções numéricas distintas, trabalha com capital próprio e emprestado, e de que as proporções entre um e outro variam segundo os diferentes períodos.
Em segundo lugar, a conversão de uma parte do lucro bruto na forma dos juros converte sua outra parte em ganho empresarial. Este último é, na verdade, apenas a forma antitética que assume o excedente do lucro bruto sobre os juros. Então, logo, estes existem como categoria própria. Toda a investigação de como o lucro bruto se desdobra em juros e ganho empresarial reduz-se pura e simplesmente à investigação de como uma parte do lucro bruto se ossifica e se autonomiza como juros. Mas o capital portador de juros existe historicamente como uma forma pronta, dada de antemão, e os juros, portanto, como subforma pronta do mais-valor produzido pelo capital, muito antes de existirem o modo de produção capitalista e as ideias de capital e lucro que lhe correspondem. Isso explica por que, na concepção popular, considera-se o capital monetário, o capital portador de juros, o capital como tal, o capital por excelência. Também assim explica, por outro lado, a ideia dominante até a época de Massey de que o que se paga nos juros é o dinheiro. O fato de que o capital emprestado produz juros, seja ele realmente empregado como capital ou não, e mesmo que só seja empregado para fins de consumo, reforça a ideia da autonomia dessa forma de capital. A melhor prova da autonomia que, nos primeiros períodos do modo de produção capitalista, os juros apresentam em relação ao lucro e o capital portador de juros em relação ao capital industrial, é que só a partir de meados do século XVIII descobriu-se, entre parênteses, por Massey e depois por ele por Hume, o fato de que os juros são simplesmente uma parte do lucro bruto e de que tal descoberta se fazia necessária. Em terceiro lugar, se o capitalista industrial trabalha com capital próprio ou com capital emprestado, não altera em nada a circunstância de que ele tem de enfrentar a classe dos capitalistas monetários como uma categoria particular de capitalistas. O capital monetário como uma categoria independente de capital e os juros como a forma autônoma do mais-valor correspondente a esse capital específico. Considerados qualitativamente, os juros são o mais-valor gerado pela mera propriedade do capital, o mais-valor lançado pelo capital em si mesmo, ainda que seu proprietário se mantenha à margem do processo de reprodução, ou seja, o mais-valor lançado pelo capital independentemente de seu processo. Considerada quantitativamente, a parte do lucro que forma os juros não aparece em referência ao capital industrial e comercial como tal, mas ao capital monetário, e a taxa dessa parte do mais-valor, o nível ou a taxa de juros, reafirma essa relação. Pois, em primeiro lugar, a taxa de juros, apesar de sua dependência em relação à taxa geral de lucro, é determinada de maneira independente e, em segundo lugar, porque, tal como o preço de mercado das mercadorias, ela aparece frente à inapreensível taxa de lucro como uma proporção que, apesar de todas as variações, permanece fixa, uniforme, tangível e sempre dada. Se todo o capital se encontrasse nas mãos dos capitalistas industriais, não existiriam juros nem taxas de juros. A forma autônoma que assume a distribuição quantitativa do lucro bruto engendra a distribuição qualitativa. Se compararmos o capitalista industrial com o capitalista monetário, veremos que ele se distingue deste último apenas por seu ganho empresarial, pelo excedente de seu lucro bruto sobre os juros médios, que, em virtude da taxa de juros, aparecem como grandeza empiricamente dada. Se, por outro lado,
o compararmos com o capitalista industrial que trabalha com capital próprio e não com capital emprestado, veremos que ele se diferencia deste último apenas como um capitalista monetário, que embolsa os juros em vez de pagá-los ao trem. Em ambos os casos, a parte do lucro bruto que se distingue dos juros aparece para ele como ganho empresarial, e os próprios juros aparecem como um mais valor que o capital gera por si só, e que, por conseguinte, ele geraria ainda que não fosse investido produtivamente. Isso está correto do ponto de vista prático para o capitalista individual. Ele pode optar por usar seu capital ou não se importando se este existe desde o início como capital monetário ou se ainda deve ser convertido em capital monetário, emprestando como capital portador de juros ou valorizando diretamente como capital produtivo. Mas generalizar esse aspecto, referindo-se a todo o capital da sociedade, como fazem alguns economistas vulgares, inclusive defini-lo como fundamento do lucro, é naturalmente um disparate. A ideia de converter o capital total da sociedade em capital monetário, sem que existam pessoas que comprem e valorizem os meios de produção, sob cuja forma se encontra a totalidade do capital, com exceção de uma porção relativamente pequena existente em dinheiro, é evidentemente absurda. E nela vai implícita uma ideia ainda mais absurda, a de que, com base no modo de produção capitalista, o capital poderia gerar juros sem funcionar como capital produtivo, isto é, sem criar mais valor, do qual os juros não são mais que uma parte. A ideia de que o modo de produção capitalista poderia mover-se sem a produção capitalista. Se um número desproporcionalmente grande de capitalistas resolvesse converter seu capital monetário, a consequência disso seria uma enorme desvalorização do capital monetário e uma enorme queda da taxa de juros. Muitos se veriam imediatamente na impossibilidade de viver de seus juros e, portanto, forçados a reconverter-se em capitalistas industriais. Mas, como já foi dito, isso é em relação ao capitalista individual um fato. Por isso mesmo, quando opera seu capital próprio, a parte de seu lucro médio que equivale aos juros médios é por ele considerada necessariamente fruto do seu capital como tal, separado do processo de produção, e, em oposição a essa parte autonomizada nos juros, ele considera o restante de seu lucro bruto simplesmente ganho empresarial. Vamos ler mais aqui. Acho que a gente pode parar um pouco aqui, porque acho que vale a pena essa discussão sobre o individual e o coletivo, né? Então, basicamente, olha, da perspectiva individual do capitalista, faz sentido eu separar entre o capital de juros e capital monetário, porque, de certa forma, o capitalista individual, ele tem a possibilidade de não investir o seu capital na produção, investir monetariamente e receber esses juros. Porém, do ponto de vista agregado de todo o capital social, não faz sentido, né? Porque se você tiver só juros, não existe geração de valor que pague, né, esses juros, né? É até interessante que ele dá até um encaminhamento, né? Se isso acontecesse em termos do capital global, a taxa de juros ia baixar significativamente, enfim, aí iria gerar um movimento para os capitais voltarem a investir ou atuarem como capitalistas ativos de novo, né? Então, acho, de fato, isso aí é uma formulação bem importante da diferença do capital individual com o total. Eu só também queria aproveitar, já que tu parou, Caio, quando ele está enumerando
E estava lembrando três aspectos, né, para, digamos assim, que ajudam digamos, entender essa divisão qualitativa entre o capitalista ativo e o prestamista e tal. Quando ele estava falando do segundo aspecto ali, se não me engano, ele faz aquela brincadeira ali, meio que falando de maneira irônica, assim, que uma das coisas que prova o quanto que o juro se torna autônomo, né, parece ter um movimento totalmente independente do capital industrial, né, do capital ativo, é justamente que em um certo momento ali, tanto pelo Messi quanto pelo Hume, ele tem que ser descoberto como uma parte do lucro, né? Só que aí também fiquei pensando, assim, porque ele mesmo fala que ele dá algumas pistas em alguns momentos ele vai depois dedicar um capítulo especificamente para isso, né, para falar da diferença da usura em relação aos juros, ou seja, como já existia, na verdade, cobrança de juros antes, desses juros está subordinado à reposição do capital industrial, né? Então, é curioso, assim, porque, no fundo, historicamente, existe essa autonomia mesmo, né? Ele está sendo irônico aqui, pode ser sendo irônico, com essa ideia de que, em algum momento, tem que se descobrir que o juro é uma parte do lucro. Sim, em algum momento é irônico que, sei lá, dentro da relação capitalista tem que se descobrir que uma parte desse juros está se convertendo uma parte desse lucro, desculpa, está se convertendo em juros, mas de fato a usura, né, a cobrança de juros já existia antes, ela já tinha um comportamento autônomo anterior à reprodução do capital, né? E justamente o que o Marx vai falar mais à frente é justamente isso, como que digamos assim, essa taxa de juros tem que baixar muito, aquela que era cobrada em relação à usura, e a que vai ser cobrada já subordinada à relação capitalista, a diferença entre elas é que ela baixa significativamente, porque a ideia não é quebrar o capitalista industrial, como era no caso da usura, a ideia era quebrar o camponês, era quebrar o pequeno proprietário. Então, eu só fiquei pensando aqui, porque eu concordo com a ironia do Marx, mas, de fato, o juro tem, na figura da usura, tem uma existência autônoma prévia, daí, talvez, boa parte da confusão também. Mas vamos lá, Marcos. Não, é que toda vez que eu leio esse capítulo, eu fico com muitas dúvidas, sabe? Assim, né, acho que é muito clara essa discussão da divisão quantitativa e tal, né? Principalmente do ponto de vista do capitalista prestamista, né, do capitalista monetário. Mas, assim, ele vai dizer também que essa divisão, que vai virar uma divisão qualitativa, ela projeta também para o capitalista industrial que tem capital próprio, né? Por exemplo, quando e vai fundar, e vai ter essa divisão mesmo do capitalista que não toma dinheiro emprestado, né? Porque, por exemplo, ele toma os custos de produção dele como um juros, e o lucro dele como algo que surge no mercado, por exemplo, né? O Marx, ele até ironiza aí os economistas vulgares que tomam essa forma do capital portador de juros, né? D' como a forma do capital, né? Se a gente pensar, porque aqui os juros que é projetado, né? Como a forma capitalista por excelência, ele aparece como, não como fruto do capital em função, ele aparece como fruto da propriedade do capital, não é? Ele aparece que há uma separação aí entre a propriedade do capital e o capital em função. Esse processo de autonomização, que eu não diria que é absoluto, mas é relativo, e tem mesmo, dos juros, embora eu acho que seja diferente os juros nessa configuração do capital, o predomínio do capital industrial para a usura, eu não saberia dizer qual é a diferença, mas eu acho que tem. É, é, ele está ocultando uma coisa que é muito comum, e a gente vê, por exemplo, na esquerda progressista, que é aquela ideia que o capital portador de juros é um capital parasitário, e que o capital em função acaba sendo um capital explorado pelo capital portador de juros. Não é? E eu acho que a discussão desse capítulo é toda para dizer o seguinte: existe uma unidade fundamental entre o capital portador de juros e o capital industrial. Mesmo que isso apareça de forma quantitativamente separada, e essa divisão quantitativa projete, né, cria essa divisão qualitativa, que vai atingir o capital como um todo,
não é? Mas há uma unidade fundamental dessa classe dos capitalistas, seja na forma monetária e industrial, e desaparece um sujeito aqui, né? Desaparece a exploração da classe trabalhadora. Marx vai ter em alguns mais para frente, vai zoar os prudonianos, ironizá-los, né? Porque eles se fundam sobre essa separação, né? E se a gente pegar aí, tá na moda aí agora aí, né, o pessoal que está condenando os juros altos, os parasitas, os rentistas, toda essa coisa toda. Mas veja, isso me parece que é muito mais o Marx descrevendo, vamos dizer, uma aparência do fenômeno como um todo, sabe? No que é fundamental, eles estão, né, tem ali suas divergências, vão disputar o tamanho né, dos juros e do lucro industrial, do lucro, do ganho empresarial e tudo, mas no fundamental é uma confraria ali para explorar a classe trabalhadora. Mas como ele vai dizer depois também, lá bem para frente, que o fetichismo do capital portador de juros é a forma fetichista por excelência, né? Projeta sobre a sociedade toda essa ideia de que os juros ele é fruto da propriedade do capital separada da sua função, né? Então, assim, eu acho que esse capítulo, ele cria uma possibilidade de discussão política muito interessante, sabe? Que eu sempre fico muito em dúvida nesse capítulo, mas ele cria, e principalmente a partir dessa parte da divisão qualitativa aqui, da divisão quantitativa que produz essa divisão qualitativa, né? Mas era isso, eu acho que foi muito confuso, mas eu acho que é difícil mesmo o texto. Eu queria levantar um outro ponto. Oh, desculpa, cara. Não, vai lá. O lucro não operacional. Quer dizer, eu vou falar do balanço aí, que é o especialista, né? Mas o lucro não operacional é um lucro de aplicações financeiras do empresário não monetário, né? O empresário industrial. Agora, por que ele tem? Ele sempre tem um resíduo de caixa que você aplica, né? Mas agora, com a dívida pública, você pode falar assim, olha, eu tenho um excedente e eu acho que eu não vou investir porque a taxa de lucro não está me agradando. Eu acho que é um risco muito grande de retorno, a taxa de juros está muito alta, eu vou colocar isso no mercado financeiro, né? Então gera a receita não operacional. E essa receita operacional, então o que aconteceu? O capitalista industrial ele tem no caso aí que o Marx fala, ele tem uma dupla personalidade quando ele tem o capital próprio, porque ele se aposta do que seria o juro sobre o capital próprio. Aí ele tem efetivamente duas cabeças, porque ele é ao mesmo tempo um capitalista industrial e ele é um capitalista também monetário, porque a taxa de juro, não a taxa média que ele teria para aplicar o capital dele não o atrai, e tem uma forma da rentabilidade desse capital no mercado financeiro, essencialmente por causa da dívida pública. Então, ele realmente fica com uma função dupla, né? Era isso o comentário. Bom, se vocês me permitem, eu vou compartilhar uma outra coisa, que é um exemplo numérico aqui que eu criei aqui, que eu acho que isso ajuda a ilustrar, mas é basicamente um modelo simplificado de como muitas dessas decisões de investimento operam, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. E talvez fique até mais tangível, e acho que gera umas boas discussões, né? Então, imagina o seguinte, estão falando de um capital aqui de 200, vamos supor, só ponto de partida, né? Que o capitalista, ele pega metade emprestado e metade próprio. Então, se a taxa de lucro, vamos dizer que a taxa de lucro média é 12%, pensando, essa é a taxa que ele consegue no mercado, né, da reprodução, ele
pagando 10% e a taxa de juros é 10%, dado como fixa, por que faz sentido a ele pegar emprestado? Ora, porque ele consegue aumentar o rendimento do lucro próprio, ou seja, ele investiu 100 do bolso dele e recebeu 14, porque se ele tivesse investido só, vamos colocar aqui, 100, né, a 12, ele receberia 12 de lucro. Ou seja, quando ele pega, deixa eu ser um pouco mais devagar aí, porque eu estou acostumado a fazer isso todo dia, então às vezes o meu rápido. Se ele colocar só 100, com a taxa de lucro média de 12%, ele vai lucrar 12, né? Essa é a taxa de mercado. Se ele consegue pegar dinheiro emprestado a uma taxa menor do que é o rendimento do médio dos negócios, ele aumenta a lucratividade dele, né? Então, por isso que faz sentido ele trabalhar com esse capital emprestado. E à medida que ele cresce essa porção de dívida, quando, vamos dizer assim, quando a taxa de juros é menor do que a lucratividade média dos negócios, quanto mais dinheiro, a gente chama isso de alavancagem, quanto mais dinheiro emprestado de terceiros ele coloca, mais aumenta a lucratividade dele. Ou seja, se ele colocasse aqui um exemplo extremo, de capital próprio para 199, a taxa de lucro dele vai ser de 410 sobre o dinheiro que ele mesmo investiu, né? Ou seja, ele consegue uma rentabilidade muito maior do que seria possível sem trabalhar com vamos dizer assim, o capital social. Por isso que do ponto de vista individual, faz sentido o capitalista individual ficar arbitrando entre uma situação e outra. Né? Vai lá, Raquel. Okay. Não, eu ia completar justamente essa última coisa que tu falou, assim, que é muito, muito bom, assim, tu mostrar assim, fica bem, bem claro o que o Marcos está falando, mas fica claro também aquilo que tu chamou atenção, né, nessa parada da leitura agora aqui, né? Se fosse, na verdade, 100% de capital de terceiros, né, isso geraria uma contradição. Se tu chega naquele limite que tu mostrou antes, ali 199 de capital terceiro e 1 de capital próprio, é a alavancagem máxima, digamos assim. Mas se a gente chegasse no caso limite mesmo de ter 0 de capital próprio, não sei como é que a gente poderia mostrar isso ao longo do tempo como aquilo que o Marx estava querendo dizer, né? Em termos de capital total, isso não tem como se reproduzir ao longo do tempo, né? Aqui a gente está pensando do ponto de vista do capitalista individual, né? Sim. Porque assim, se ele pode colocar aqui, vamos supor, nesse exemplo do Mélio, se ele pegasse 200 de capital de terceiro e 0 dele, ele teria 4 de lucro, que é um retorno infinito, né, sobre 0. Né? O Excel nem faz a conta. Podia ser 0,0000001 aqui, e você vê que vai dar um número gigantesco, né? Só para a gente dar um exemplo. A restrição aí é que o capital financeiro ele precisa de garantias. Né? Então, uma dos critérios de garantias é o capital próprio. Então, quer dizer, ele não é trouxa, né? Quer dizer, então, esse exemplo, o seu exemplo foi bom, só que ele está correto, que é o princípio da alavancagem, como você falou. Aí você se refere à massa de lucros também, tá? Não somente à taxa. Tá? Mas aí que está, você falou muito bem, né? Porque a gente está, o banco, ele está emprestando, ele não sabe se o lucro vai ser 10, 12, 14, 15, 6. O capitalista, ele corre esse risco, porque ao mesmo tempo que essa taxa de lucro, eu vou mostrar aqui na tela, eu acho que vai ficar mais fácil de ver. Se essa taxa média dos negócios ela é maior do que a taxa de juros, isso favorece o capitalista empresarial, industrial. Porém, à medida que ela chega
no mesmo valor da taxa de juros, aí ela começa a funcionar ao contrário, ou seja, se a taxa de lucro média é menor do que a taxa de juros, o capitalista industrial ele começa a ter um retorno menor do mais valor, né? Ao contrário, então a taxa é média, os juros aqui é 9. Se chega aqui a 4%, já é negativo. Tem um outro ponto Isso é também. Oi, desculpa. Outro ponto é a socialização do capital monetário, né? Quando você faz debentures, aí é uma espécie de socialização do capital monetário, né? Você está devendo para pessoas que compraram debentures, você não está... E aí é uma multidão. Os bancos fazem essa intermediação, né? Então não é ação, e também não é uma entidade financeira, não é um capitalista financeiro, é uma multidão de pessoas que tá comprando, que está emprestando dinheiro para esse cara a troco de uma promessa de pagamento futura, né? Que é o que são os debentures, né? Vai lá, Warley. Eu posso falar um pouco sobre o debenture também. O bom que o Caio é um operador prático dessas questões, é bom que a gente tiver dúvida, a gente já pergunta para ele. Não, ó, minha dúvida aí sobre o seguinte porque o que a gente aprendeu até agora é que a taxa de juros ela nunca pode ser maior do que a taxa de lucro, não é isso? Porque a taxa de lucro é a determinante aí, vamos dizer, uma depende da outra, e no esquema aí os juros é uma fração do lucro médio, certo? Então, assim, eu acho que é dúvida mesmo. Porque não colapsaria a produção capitalista se a taxa de juros fosse maior do que a taxa de lucro? E aí eu acho que esse exemplo seu é bom porque, ao que demonstra aí, para ter lucro, né, você tem que ter aí uma taxa de juros menor, né? Vamos lá. Eu acho que esse exemplo aqui ele é muito bom para pensar o capital individual. Mas ele acho que aponta também para o. Né? Então, imagina o seguinte. Acho que esse aqui é um bom ponto de partida. Se o capitalista aqui ele colocou 100 aqui na produção, pegou 100 emprestado, investiu 200, teve lucro de 8, teve que pagar 10, significa que ele perdeu 2, certo? Da onde que esse dinheiro vai sair? Vamos supor que esse 100 aqui, ele foi todo colocado em produção. O cara não tem mais dinheiro no caixa, né? Ele vai ter que alienar. O que ele pode fazer? Ele vai vender uma parte da empresa para o banco. Ele vai falar, olha, toma aqui, ó, um terreno, a partir de agora o terreno onde fica a fábrica é seu. E daí o que vai acontecer? O capital de próprio vai cair para 98, esse aqui vai aumentar para 102. Só que se continuar com essa lucratividade média, o problema só vai crescendo, né, em bola de neve. Então vai para 96, 104. Ou seja, vai aumentando e você vê que a taxa de lucro negativa vai piorando. Ou seja, acontece que nessa situação em que a taxa de lucro média é muito menor do que a taxa de juros, o capitalista industrial ele vai efetivamente quebrar e o banco vai tomar todo aquele capital dele. O capital físico mesmo, a propriedade vai passar do capitalista industrial para o banco. Se a gente começa a pensar isso sobre a lógica agregada, e a gente vê isso, né, o que eu acho que eu chamo de financiarização. O banco, e quando eu falo banco, você pode pensar fundos de investimento, todas essas entidades no mercado financeiro operam com uma lógica muito parecida. Você deixa de ter o capitalista industrial sendo aquele capitalista empresarial para cada vez mais o capital físico industrial sendo possuído pelo mercado financeiro. Então, um bom exemplo é o mercado
de mídia, né, e editorial no Brasil. Hoje você pega Exame, Editora Abril, todas essas grandes revistas e jornais, elas são, elas quebraram todas e o banco adquiriu a propriedade dessas empresas, né? Porque entrou numa lógica como essa, taxa de lucro muito baixa, com uma taxa de juros alta, foi perdendo, o banco hoje é dono da empresa, né? Então, isso que eu acho que é um exemplo de financiarização, né? Melhor coisa que a gente poderia dizer. Qual que é o problema? Uma hora, se essa situação aqui de taxa de lucro média menor que os juros de forma estrutural e disseminada para todos os setores, o setor financeiro vai ser dono de tudo. Concorda? E o que a securitização faz, vamos dizer assim, é um jeito do banco evitar o risco. O banco não quer colocar no balanço dele o empréstimo aqui para esse tipo de empresa, né, que tem uma taxa de juros de 4%. Então, o que ele faz? Ele pega esse papel de dívida e vende para um aposentado. E daí fala, ó, olha aqui que beleza, está comprando aqui o título da Grupo Editora Abril, vai pagar X%. Se quebrar o grupo, o banco não está um prejuízo, sim quem comprou o título, né? É um pouco essa lógica. Mas, Caio, deixa eu só te perguntar uma coisa. Tu acha que faz sentido, assim, que se isso for generalizado para a economia, vamos supor que para todos os, né, de maneira quase que geral, para todos os capitais individuais, a taxa média de lucro é menor do que a taxa de juros. A gente não estaria daí no pico de um ciclo econômico, entrando num momento de crise do ciclo econômico, ou não necessariamente? Eu acho que é simplesmente um movimento em que o capital monetário se apropria, digamos assim, se torna proprietário. Eu tenho a impressão que se isso for generalizado, tem que a gente está no auge do ciclo, né? No momento de entrada da crise, né? O que acontece, vamos dizer assim, quando essa situação aqui começa a se generalizar, é que o banco, ele opera com capital de terceiro, né? O banco não empresta o dinheiro que ele tem, ele empresta o dinheiro que a gente deposita e outro dinheiro que ele toma emprestado. Quando essa situação aqui ela se torna crônica e os bancos emprestam demais, o que acontece? É aquela quebradeira generalizada. A empresa quebrou, ela não paga o banco. O banco quebrou, não paga o correntista, os investidores, etc. Daí, nessa hora que o Banco Central tem que agir e sanear, falar, opa, calma aí, vamos estabilizar aqui, porque, assim, à medida que também é necessário para o capitalista que ele pegue dinheiro emprestado, esse capitalista aqui, ele pegue um dinheiro emprestado. Quando o Banco Central age, ele tem que baixar essa taxa aqui, vamos dizer assim, para 5%, e aumentar essa taxa aqui. Aí o capitalista próprio, ele voltou a ficar positivo, certo? Então, assim, muito simplificadamente, né? Eu acho que quando chega a esse ponto, né, quer dizer, um rebaixamento da taxa de lucro, já é uma situação de mudança de governo. Por exemplo, o que aconteceu com a Dilma, né? A Dilma teve uma uma redução da taxa de lucro, uma pela greve do rentismo, por causa que ela baixou o juro de uma canetada. Então, o setor financeiro reagiu fortemente e acabei de ler um artigo que eles chamaram de greve dos rentistas. E depois ela tomou atitudes para subir a taxa de lucro. E aquela desoneração da folha, aquela liberação de IPI que ela fez, e segurou os preços administrados, para exatamente falar isso que o Caio falou, para subir a taxa de lucro.
Só que isso não aconteceu. Quer dizer, o pessoal não investiu e se apropriou de todas as benesses que a Dilma deu. E isso, aí ela acabou dando um choque neoliberal logo no começo do segundo mandato e caiu. Quer dizer, então, quando você tem uma crise dessa, da queda da taxa de lucro generalizada, a burguesia age de uma maneira violenta, violenta. Então, eu estou falando de mudança de governo, porque o setor houve mesmo, está no cerne do golpe. Assim. Sim. Tem aquele Eduardo Costa Pinto, da UFRJ. Eu vi uma vez uma análise dele justamente sobre. Ele compilou os balanços de todas as empresas que têm capital aberto, e ele mostra, assim, nitidamente, 2011 para 2014, assim, você vê como despenca a taxa de lucro das empresas. E realmente teve uma série de medidas, tentou baixar os juros, teve essas desonerações, não teve investimento, né? Esse dinheiro foi todo para no bolso dos acionistas, dos ricos. E o que aconteceu? Quando chegou 2015, o Joaquim Levy, ele corta gasto do governo, ele cortou o investimento do governo, acho que é coisa de 25% a 30% do que tem de gasto em infraestrutura, obras, né? É um choque terrível. E aumento da taxa de juros. E ainda teve a revisão de preço de energia, né, principalmente, que aumentou. Ou seja, você deu um choque de contração de oferta, ou seja, a taxa de lucro já estava ruim, aí que despencou, disparou desemprego mesmo. Totalmente o que o Fernando falou. Mas, enfim, espero que tenha sido útil aqui esse exemplo aqui. Eu acho que conecta bem, né, com o que a gente estava lendo. Acho que foi ótimo, cara, porque essa questão da relação entre o capital individual e o capital total ali, que a gente estava falando, e pode estar falando de maneira muito genérica sobre isso, mas ver com números, assim, acho que fica mais claro, né, por que o capital individual vai ter interesse, né, digamos, de usar o capital terceiro e tudo mais, então, acho que ficou bem legal, né. Acho que vou parar a gravação, então, aqui, daí a gente, quem sabe, continua dali de onde a gente parou, era 8, acho que tem 4, né, que tem que começar, a gente continua daí na próxima semana. 4, página 468. Isso, beleza.